Queridos, abram a Bíblia lá no livro de Atos. A gente vai continuar a série de mensagens. Proclamação. Você que nos acompanha pelas redes sociais também, que Deus abençoe sua vida. Dá um joinha aí. Tem gente acompanhando sempre, todo domingo, pelo YouTube, ao vivo, e depois também assiste. O Senhor os abençoe também. Agora, se mora por aqui em Natal, venha para a igreja. Para de ficar só aí no crente EAD, que crente EAD está errado, viu? Crente tem que vir para a igreja. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos 11, a partir do verso 19, marcas de uma igreja saudável. É o que eu vou falar hoje sobre a igreja de Antioquia. Você abre e fica com a sua Bíblia aberta que a gente vai passear um pouquinho nesse texto. Do 19 ao 30. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez e agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos confronte, nos ensine, nos console com a tua palavra. Que a igreja de Antioquia, como uma igreja que cresceu de maneira saudável, possa impactar nossas vidas e que sejamos também igreja saudável. No nome de Jesus. Amém. Se você voltar um pouquinho para Atos capítulo 8, você vai ver final do capítulo 7 para o início do capítulo 8, você vai ver a morte de Estevão. E aqui no versículo 19, logo no início, diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada pela morte de Estevão. Houve uma grande perseguição contra a igreja. Os próprios judeus começaram a perseguir a igreja e o Império Romano começou a perseguir a igreja. E a igreja não ficou só mais em Jerusalém, a igreja começou a se espalhar por todo canto. Já tinha tido o Pentecoste de Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, depois teve o Pentecoste de Samaria, lá no Atos capítulo 8, depois, há 2 domingos atrás, a gente pregou sobre o Pentecoste, sobre os gentios, em Atos capítulo 10, aí no início do capítulo 11, Pedro é confrontado porque ele tinha ido para a casa de um gentio
que era Cornélio, como a gente pregou há 2 semanas atrás. E nesse início do versículo 1 até o versículo 19 é a defesa de Pedro da conversão de Cornélio. E por que Pedro foi à casa de Cornélio? Porque ele tinha tido uma visão de animais e que ele tinha que matar e comer esses animais. E Cornélio também tinha recebido uma visão, como homem temente a Deus, que deveria procurar Pedro. E aí Deus linkou os dois e o evangelho chegou para os gentios. E eu disse para vocês que a primeira conversão de um gentio foi a conversão de Cornélio, e quanto ela foi importante para nós, porque se não fosse a conversão de Cornélio, talvez o evangelho não tivesse chegado até nós e até os confins da terra. Mas o que é interessante ainda, nessa perseguição à igreja, é a figura de Herodes. Acho que é domingo que vem a gente vai falar sobre Herodes, mas a figura de Herodes que manda perseguir a igreja, e tem um pastor que ele diz uma coisa que eu concordo com ele: Deus usou Herodes como um evangelista, um perseguidor da igreja se tornou um evangelista. Claro que é uma ironia, é uma metáfora, mas é no sentido de que o fato de Herodes perseguir a igreja levou a igreja a sair da zona de conforto, levou a igreja a sair das 4 paredes da Judéia, levou a igreja a sair das 4 paredes de Jerusalém para pregar a todos os povos. Ou seja, a igreja precisa entender que para ser saudável, ela tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. E a direção do Espírito Santo, ela aparece para nós de várias formas. E aí, antes de trazer algumas lições, eu lembro de uma situação que ocorreu comigo. Em 2018, eu fiz uma cirurgia da tireoide, e tirei a tireoide, estava internado na liga, e aí 2 pastores foram me visitar. Só que eu já tinha recebido alta. E aí eles chegaram no hospital e foram na recepção e queriam saber onde é que estava o quarto de Marcelo França. E a pessoa prontamente disse: olha, Marcelo França está em tal quarto. Só que eu já tinha recebido alta. Quando eles chegaram no quarto, aí não me viram, aí disse: a gente veio aqui visitar Marcelo. Aí um rapaz foi dizer: eu sou Marcelo. Não, mas eu vim visitar o pastor Marcelo França. Eu sou Marcelo França. Então, no mesmo dia, tinha 2 Marcelo França internados em Natal no mesmo hospital. Um recebeu alta e outro estava lá. Veja que coisa interessante, né? Deus. Mas o que é interessante nessa história é que aquele Marcelo França, ele estava passando por um problema bem mais grave do que o meu, e ele tinha acabado de orar. Ele não era crente, ele tinha acabado de fazer um clamor a Deus, pedindo para que alguém de Deus fosse visitá-lo. E chegaram 2 pastores. Pastor Edson, da PIB de Natal, e pastor Ramon, que hoje está lá liderando uma escola batista fluminense lá no Rio de Janeiro. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque não foi o que o pastor Edson e que o pastor Ramon planejou, foi o que o Espírito Santo conduziu. Conduziu a igreja naquele momento para pregar a Marcelo França, para que aquele homem se rendesse e ouvisse o evangelho. E a igreja saudável, ela precisa ser sensível à voz do Espírito. E a igreja de Antioquia é uma igreja extremamente sensível à voz do Espírito, mesmo num contexto que a Antioquia vivia. Daqui a pouco vou explicar para vocês como era a Antioquia, o furdunço que era aquilo. Mas eu queria trazer algumas lições para a gente sobre uma igreja saudável. E a primeira lição, e aí você fica com sua Bíblia aberta, é que uma igreja saudável, ela é proclamadora do evangelho da salvação. Ela proclama esse evangelho. O verso 19 diz, no final do verso 19, que aqueles que tinham sido dispersos chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Mas logo no verso 20, veja o que aqui diz o verso 20, alguns deles, cipriotas, e alguns deles era gente anônima, como eu e você, não era nem Barnabé, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, era eu e você, gente comum. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também
aos gregos, contando-lhes o quê? Boas novas a respeito do Senhor Jesus. E aí o verso 21 eu acho fantástico. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, esses irmãos que haviam sido dispersos por causa do evangelista Herodes perseguindo a igreja, eles começaram, mesmo assim, eles saíram e começaram a pregar apenas aos judeus, achando que o evangelho era só para os judeus, mas um outro grupo de Antioquia começou a entender o que aconteceu com Pedro, que o evangelho não só era para os judeus, o evangelho é para todas as pessoas. E eles começaram a pregar aos gregos, aos helenistas, aqueles que foram helenizados pela a cultura de Alexandre o Grande, que naquela época tinha o poder do Império Romano. O Alexandre o Grande tinha, já alguns séculos atrás, já tinha perdido as suas batalhas, já tinha se dividido em 4 reinados, de seus 4 generais, mas a cultura helênica, ela continuou. A influência de Alexandre o Grande a influência de Alexandre o Grande foi grande, e influenciou aquele povo. Os helenistas, eles precisavam também ouvir do evangelho, e esses homens e mulheres de Antioquia, anônimos como eu e você, foram de Chipre e Cirene, são verdadeiros heróis da fé, porque eles proclamaram o evangelho para esse público grego, e alguns judeus que eram culturalmente formados pela cultura grega, e eles saíram pregando para esse público. E o que foi que aconteceu? Eles pregaram, a graça de Deus mirou neles, eles pregaram, outros homens ouviram, e grande número se converteu. Antioquia foi fundada em 300 a.C. Essa Antioquia da Síria foi fundada 300 a.C. por um dos generais de Alexandre o Grande, chamado Seleuco I Nicátor. O nome do pai de Seleuco era Antíoco Epifânio. E ele fundou 15 cidades, ele fundou várias cidades, mas das cidades que ele fundou, 15, ele colocou o nome de Antioquia. Por isso que você vai ver na Bíblia os discípulos alguma vez em Antioquia da Síria, outra vez em Antioquia da Psídia. São cidades diferentes, mas com o mesmo nome, dado pela mesma pessoa, que era Seleuco Nicanor. Essa cidade, Antioquia da Síria, que também era Antioquia de Orontes, ela tinha aproximadamente 800 mil habitantes. Era uma cidade efervescente, que tinha muita gente, que tinha muita cultura, que tinha vários postes ídolos, onde as pessoas adoravam a alguns ídolos. Hoje, essa cidade é uma cidade pequena, que tem pouco mais de 4 mil habitantes. Ela ficava distante de Jerusalém, fica aproximadamente de Jerusalém 500 quilômetros. Naquela época, Antioquia era considerada a 3ª maior cidade do mundo antigo. A primeira era Roma, a segunda Alexandria e a 3ª Antioquia. Veja o que é que Deus faz. Deus tira o evangelho da realidade só judaica, naquele contexto ali de Jerusalém, e coloca na 3ª cidade, a cidade que fervilhava, que era grande, tinha muitos negócios, mas era uma cidade que era conhecida por sua imoralidade. Jerusalém era conhecida como a cidade da religião, Roma era conhecida como a cidade do poder, Alexandria era conhecida como a cidade do intelecto, Atenas era conhecida como a cidade da filosofia, e Antioquia era conhecida como a cidade dos negócios e da imoralidade. Quando você olha para Atos capítulo 10, você vê a conversão de Cornélio. Cornélio já era um homem temente a Deus, mas faltava Jesus na vida dele.
Então, Cornélio era um homem que, digamos que já estava com o coração preparado para receber o Evangelho. Mas agora Deus manda a igreja para o meio de um povo paganizado, idólatra, viciado em negócios e um povo imoral. Não é que negócio seja ruim, é que o negócio era o Deus deles. E aí Deus manda o povo dele para esse público, pregar o Evangelho para esse público. Pergunto para você, será que estamos longe de Antioquia? Ou Natal, Parnamirim é uma Antioquia? Muito semelhante. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não queremos proclamar o Evangelho porque nós parece que não acreditamos que a mão do Senhor está conosco. Como a mão do Senhor estava com o pastor Edson e o pastor Ramon, como foi lá no hospital. E é interessante que tem pessoas que acreditam nessa mensagem falsa de que podem fazer igreja sem o verdadeiro evangelho, sem a proclamação verdadeira, sem abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia à vida das pessoas. Isso é tão ridículo que você vê todo dia, em toda esquina, abrindo igreja que não prega o evangelho. E tem muitas pessoas sendo enganadas sem ouvir o verdadeiro evangelho. E nós temos o verdadeiro evangelho e muitas vezes escondemos e não pregamos esse evangelho. Então, eu ouvi uma história interessante do pastor Carlos Vailate, tem sido um mentor na minha vida, e Carlos Vailate percebia que na igreja dele, a Igreja Batista Boas Novas, lá em São Paulo, todo culto chegava um rapaz e sentava na frente e ficava anotando tudo, olhando as músicas, a sequência, quem estava trabalhando, como é que servia a ceia, como é que o pessoal ficava na segurança, e o pastor ficava incomodado, porque todo domingo aquele cara estava anotando tudo, anotava e saía antes, quando o povo ia orar da bênção apostólica, ele fugia. Aí o pastor, não, eu tenho que conhecer, o que é que acontece? O cara anota tudo, escreve tudo, o que é que tem alguma coisa errada. E aí o pastor preparou a equipe de diáconos dele e disse, olha, vamos pegar ele na hora que ele estiver saindo. Vocês não fechem o olho não, fica o olho aberto. Quando sair, segura esse cara para... A gente não sabe se ele é crente, se é ladrão, o que é. Resultado, pegaram o cara... E disseram, você está visitando a igreja, você é crente em outra igreja, o que é que está acontecendo? Você sempre está aqui, anota tudo e sai antes do culto. O que foi que aconteceu? Ele disse, não sou crente não. Eu só venho aqui porque eu estou abrindo uma igreja, então eu quero aprender como é que faz igreja. Então eu estou anotando tudo, mas eu já aluguei o ponto, já aluguei as cadeiras e o som. E agora eu vou abrir a igreja porque eu estou aprendendo com vocês a fazer igreja. Isso aconteceu em São Paulo. Parece bizarro, né? Mas aconteceu, queridos. Tem muitas pessoas que estão brincando de igreja, achando que estão pregando o evangelho, e tem muito crente sendo enganado em igrejas que não pregam o evangelho, e crentes às vezes sinceros, sérios, sendo enganados por marqueteiros da fé, por vendedores de uma palavra que não é a palavra de Deus. E nós, como igreja, fomos chamados para ser proclamadora do Evangelho que muda a vida das pessoas, que salva a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Você pode transformar pessoas em personalidades sem a mão do Senhor. Podemos? Pode. Você pode levar pessoas a um clube social sem a mão do Senhor? Pode. Você pode levar pessoas a um prédio que se diz que é igreja sem a mão do Senhor, mas você não pode converter pessoas ao Senhor sem a mão do Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho que muda vidas e salva pessoas, porque a mão do Senhor está conosco. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e eles pregavam essa boa notícia. Não é evangelho de cumprir regrinha, não é evangelho de seguir listinha, mas é um evangelho que transforma, que muda histórias. É o evangelho puro e simples, aquele que Pedro pregou para Cornélio, do justo que justificou o pecador, do puro que purificou o imoral. É como aquele texto de Teresa de Ávila disse uma vez,
quem me dera com uma tocha incendiar os céus, e com a mão e com a água apagar o inferno, para que as pessoas pudessem seguir a Cristo, não por causa do céu e nem por medo do inferno, mas apenas pelo amor que tem a Ele e pelo que Ele fez por elas nessa vida. Nós devemos pregar o Evangelho que muda a vida das pessoas, não para que as pessoas tenham medo, mas que as pessoas se rendam a Jesus Cristo. E elas compreendam que não existe Evangelho sem cruz, não existe salvação sem fé, não existe salvação sem arrependimento. Jesus é a principal coisa que podemos pregar para alguém. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. É interessante que no livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski, ele falando de um monge, no livro ele diz assim: eu sei que Cristo é a única e mais perfeita e mais completa verdade, mas se um dia, digamos que alguém chegar aí e me convencer que existe alguma verdade maior que Cristo, pelo que Cristo fez por mim, eu abandono essa verdade e continuo com Cristo. O povo de Deus está com Cristo. O povo de Deus está com a mão do Senhor. Nós temos a mensagem da esperança. Nós precisamos proclamar essa mensagem da esperança, que transforma e que muda histórias. Vocês estão comigo? Vocês estão com a igreja de Antioquia? Vamos ser uma igreja saudável que proclama essa mensagem? Amém? Segunda marca de uma igreja saudável, ela ensina a palavra. É ensinadora da palavra. Verso 26. O que é que aconteceu? Quando a igreja de Antioquia começou a crescer, o povo começou a se converter, aí eles chamaram os discípulos lá de Jerusalém para vir dar uma olhada. Não para vigiar, para querer controlar, mas pelo contrário, para ensinar o que eles haviam aprendido com Jesus. E aí o que foi que ele fez? Você viu aí no texto que eles enviaram Barnabé para Antioquia, 500 quilômetros mais ou menos de Jerusalém para Antioquia, para que ele pudesse ver o que é que estava acontecendo na cidade e ensiná-los a pregação do Evangelho, a viver o Evangelho. E aí no verso 25 diz que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Ele foi para Antioquia, viu como é que estava, viu a situação, mas ele resolveu buscar Paulo. E aí o verso 26 diz: e quando o encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. É muito importante esse texto aqui, queridos. Por quê? Se você voltar um pouquinho lá em Atos capítulo 9, vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 28 ao 30, Paulo tinha se convertido, e as pessoas não acreditaram na conversão de Paulo. Barnabé pegou Saulo a tiracolo e disse: não, ele se converteu mesmo, ele está transformado, vocês têm que recebê-lo. E aí eles aceitaram um pouquinho. E aí Saulo começou a pregar. Veja aí, verso 28. 9, 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam o quê? Matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. De Atos 9 até Atos 11, que a gente leu agora, se passaram 10 para 12 anos. Saulo ficou em silêncio, aprendendo, ouvindo de Jesus. Ele vai explicar isso melhor lá em Gálatas. Ficou aprendendo da palavra, passou por um verdadeiro seminário, sendo discipulado, Deus colocando pessoas para abençoar Paulo. E aí Barnabé, quando vai para Antioquia, ser o líder da igreja de Antioquia, abençoar a igreja de Antioquia, ensinar a igreja de Antioquia, diz a Bíblia que ele lembra de Paulo e vai buscar Paulo em Tarso.
E aí ele pega Saulo, e a ideia aqui é de que ele foi caçá-lo, que foi uma busca difícil. John MacArthur diz que foi uma busca árdua, porque sabiam que Saulo estava em Tarso, mas não sabiam aonde ele estava. E Barnabé disse à igreja de Antioquia: olha, me dê uma licença aqui, uma folga, que eu vou procurar esse homem aqui para me ajudar a pastorear vocês. E aí, quando ele vem com Saulo, eles passam um ano inteiro fortalecendo aquela igreja, investindo naquela igreja, não desperdiçando tempo, mas aproveitando o tempo para ensinar a palavra. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que ensina a palavra. Uma igreja saudável é uma igreja que abre a Bíblia, explica a Bíblia, aplica a Bíblia à vida das pessoas. Uma igreja saudável é uma igreja que se preocupa com o crescimento espiritual dos seus membros, que dá cursos, que prega com seriedade, que coloca na célula momentos de edificação para que os crentes apliquem essa verdade e cresçam na graça e no conhecimento de Deus. E hoje nós temos tantos recursos, nós temos livros, nós temos, por exemplo, a gente indicou esses dias aqui para os membros da igreja, graças a Deus acabaram os livros e a gente já comprou mais. Como ler a Bíblia livro por livro. Um livro fantástico para você crescer na fé. A gente está chegando um pedido aí grande de Bíblias de estudo, porque a turma está estudando a Bíblia. E nesse mundo que temos a Bíblia no tablet, e a gente esqueceu da Bíblia aqui, a gente tem desprezado a Bíblia de papel, desprezado o livro, porque está tudo aqui, que é bom, que ajuda, que é mais rápido, mas muitas vezes nos afasta de um aprendizado mais profundo, de um crescimento espiritual que seja muito mais importante para a nossa vida. Queridos irmãos, nós precisamos voltar a entender que o ensino formal e o ensino informal da Bíblia, da Palavra de Deus, ela deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Crente, para amadurecer, tem que ler Bíblia. Crente, para crescer na fé, tem que estudar a Bíblia. Crente, para parar de ficar resmungando. Um dia eu vi uma irmã dizendo: pastor, um absurdo que aconteceu comigo. Um absurdo. Eu disse: o que foi, irmã? Eu estou com um problema na vesícula. Como é que Deus permite que eu tenha um problema na vesícula? Veja a maturidade da pessoa. Como é que Deus me permite que eu tenha um problema na vesícula? Eu disse: irmão, tem crente que está com câncer nas últimas, e não deixou de ser crente, e Deus não deixou de ser Deus. Tem crente que vai hoje ser assaltado, tem crente que vai hoje ser atropelado, e Deus não deixou de ser crente, Deus não deixou de ser Deus para a vida dessas pessoas, Deus não deixou de estar no controle, mas o problema é que essas pessoas dizem isso é porque não estudam a palavra, porque não... como aquele pastor lá, não sei quem viu um pastor que disse: aquele que pega uma mulher, adultere com ela. Não sei quem lembra disso aí. Lá em Oséias, ele pegou Oséias, tem no YouTube, foi um negócio, virou meme. O pastor dizendo que ele tinha não sei quantas mulheres, porque ele dizia que lá, pegue uma mulher e adultere com ela. Não, a Bíblia está dizendo que ele era adúltero, e não que ele adulterasse. Mas tem muita gente que vai atrás desses loucos e que não se rendem à palavra de Deus. Eu lembro de uma história de George Whitefield, que sempre eu conto essa história aqui para vocês, porque é uma história que marcou a minha vida quando eu li. George Whitefield era um grande pregador do Evangelho. E certa vez, alguém viu, ele pregava muito em praça pública, as pessoas fluíam lá para ouvir a palavra de Deus, e ele pregava e ensinava a Bíblia. E certa vez tinha um filósofo ateu, um grande intelectual, assistindo o George Whitefield pregar. O nome desse filósofo era David Hume, intelectual, famosíssimo, ateu. E alguém chegou para David Hume assim, disse assim para ele:
você está fazendo o que aqui no culto, vendo George Whitefield pregar? Se você não acredita no que ele prega. Ele disse, eu não acredito, mas ele acredita. E o impacto da fé de George Whitefield impactou aquele homem que era ateu, porque ele acreditava no que ele pregava. Certa vez alguém começou a imitar George Whitefield num boteco, num bar lá na Inglaterra. E aí subiu na cadeira, subiu na mesa e começou a pregar o jeito que ele pregava, o jeito que ele se expressava para as pessoas, a maneira como ele falava com o público. E essa pessoa começou a zombar e rir e bagunçar e zombar de George Whitefield dentro de um bar. O Espírito Santo desceu e batizou aquele homem recebeu Jesus, bebo, imitando, zombando de um pregador. A palavra, quando é ensinada, quando é pregada, ela transforma vidas. Até zombadores dentro de bar bêbados se convertem quando a mão do Senhor desce lá e abençoa aquela vida. Nós precisamos voltar a acreditar nessa palavra, que faz isso, que muda as pessoas desse jeito. A igreja de Antioquia era uma igreja saudável, que pregava a palavra, que ensinava a palavra, como diz aqui o texto, que Paulo e Barnabé passaram um ano inteiro ensinando essa igreja. Daqui a pouco, daqui a 2 domingos, vocês vão ver o impacto dessa igreja para o mundo, quando acontece a primeira viagem missionária. Vocês vão ver isso em Atos capítulo 13, quando essa igreja aqui, ela envia missionários para fora. Mas antes, não chegou lá ainda. Vamos lá para outra lição dessa igreja saudável. Ela é transformadora de caráter. Verso 26. Verso 26, no final do verso 26, diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. É interessante aqui, porque os discípulos, eles foram chamados de vários nomes, e eu vou citar aqui alguns dos nomes que eles foram chamados, até chegar a cristãos. Lá em Atos 1,15, eles foram chamados de discípulos. Atos 9,13, foram chamados de santos. Atos 5,14, de crentes. Atos 6,3, foram chamados de irmãos. Atos 5,32, foram chamados de testemunhas. Atos 9,2, foram chamados de seguidores do caminho. Atos 24:5, eles foram chamados de nazarenos. Mas agora, em Atos 11, eles são chamados de cristãos. E cristão significa pequenos cristos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Mas qual é o problema? Para o povo de Antioquia, eles o chamaram de cristãos não como elogio, mas era como zombaria. Eles gostavam de fazer poemas com duplos sentidos, zombando daqueles que eles discordavam. E como eles discordavam dos cristãos, eles chamavam de cristãos, de pequenos cristos, mas zombando. Olha, é um cristão, é seguidor daquele lá que dizem que morreu e ressuscitou. Isso aí é o que são eles. Só que esse nome pegou, colou. E os cristãos gostaram e aceitaram. E isso deixou de ser algo de zombaria e tornou a ser algo que revelasse o caráter dos crentes. Cristãos não é apenas um rótulo, como eu sou católico romano, como eu sou protestante, como eu sou um batista, eu sou um pentecostal, eu sou um carismático. Não, cristão não é um rótulo. Cristão se tornou algo relacionado ao caráter. Quando alguém diz assim, aquele é cristão, aquele é diferente. Aquele cumpre contrato, aquele cumpre horário, aquele é alguém que abençoa a família, aquele é alguém que honra a sua casa, aquele é alguém que honra a sua igreja, aquele é alguém que honra o seu patrão, aquele é alguém que honra o seu empregado, aquele é alguém que onde pisa o lugar é abençoado, porque ali é um santo do Senhor. Não é que ele é perfeito,
não é que ele é melhor, não é que ele não pisa na bola, não é que ele não fale besteira, não é isso. Mas é alguém que tem um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. É assim que é o cristão. Eusébio de Cesareia, famoso historiador da igreja primitiva, ele conta a história de um homem chamado Sanctus de Lyon. Sanctus de Lyon, na França. Ele foi torturado por crer em Jesus num tempo de perseguição contra a igreja. E enquanto o torturavam cruelmente, esperavam que ele dissesse algo maligno ou blasfêmio contra Jesus. Perguntaram seu nome. E ele apenas respondeu: sou cristão. A que nação você pertence? E ele respondeu: sou cristão. Em que cidade você mora? Parece música, né? Sou cristão. Seus interrogadores começaram a ficar furiosos, bravos. Você é escravo ou livre? Sou cristão. Foi a única resposta que ele deu. Não importava o que perguntassem sobre ele. Ele apenas respondia: sou cristão. E aí o que aconteceu? Que seus torturadores o quebraram todo, o mataram, e ele morreu dizendo: sou cristão. Depois você pesquisa lá, Sanctus, o nome dele. Mas eu tenho uma pergunta para você, para a sua reflexão e para a minha reflexão. Se eu e você fôssemos hoje julgados num tribunal por sermos cristãos, por termos o caráter de Jesus, será que nós seríamos absolvidos ou julgados ou condenados? Se alguém colocasse você na mesa dos réus e a acusação fosse: ele é cristão, ele tem um caráter de Jesus, ele tem as marcas de Cristo, ele é uma pessoa diferenciada, e o juiz fosse julgar, ele julgaria minha vida como alguém que foi condenado por ser cristão, ou dizia: não, ele, cristão, nada, quer isso, é absolvido, pode ir embora. Isso lá é crente? E aí? É duro, né? Mas eu faço essa pergunta para a minha vida primeiro. Depois eu quero compartilhar com vocês. A grande confusão, sabe qual é, irmãos? É que nós confundimos fazer parte de hall de membros, ter certificado de batismo, fazer parte de uma igreja, prédio, fazer parte de uma igreja da moda, com ser cristão de verdade. Confundimos as coisas. O que caracteriza o cristão é a busca constante de ter a vida semelhante a Jesus. As vidas dos cristãos de Antioquia expressavam o caráter de Jesus. Você pode ter certificado de batismo, pode ter rótulo de carismático, de pentecostal, de assembleiano, de presbiteriano, de batista, mas não ser um cristão. O cristão autêntico, ele tem a vida antes do título. Ele tem um caráter antes do rótulo. Ele tem a vida antes do nome. Gente com caráter transformado, porque vivia o que Cristo ensinou. É duro dizer isso num contexto de mundo que todo dia a gente vê notícias ruins e mau testemunhos de crentes. Mas é válido e temos que falar que vale a pena ainda, no mundo louco que a gente vive, na Antioquia que a gente vive aqui, Parnamirim, Natal, região metropolitana, no Brasil que a gente vive, vale a pena ser honesto, vale a pena ser um bom filho, vale a pena ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, um bom patrão, um bom empregado, vale a pena para carregar esse nome de cristão nessa sociedade que tanto carece de gente com caráter transformado. Amém? Amém. Vamos seguir. Quarta e última marca de uma igreja saudável. Era uma igreja que era compassiva com os necessitados. Verso 27 ao 30. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia.
Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas posses, decidiram, grava bem isso, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Uma igreja saudável, ela tem compaixão, ela é generosa. Eu louvo a Deus porque nossa igreja é generosa. E ainda precisa ser mais, porque tem muita gente que não é generoso, como a gente pregou há alguns dias sobre generosidade. A nossa igreja é generosa, tem abençoado vários projetos missionários, tem expandido, abençoado pessoas que precisam na área social. Nossa igreja tem abençoado, mas podemos fazer ainda mais. Quando os membros decidirem fazer mais. Houve uma grande fome. O que foi que aconteceu? No reinado, no principado de Cláudio, teve uma sucessão de mais colheitas. Tinha situações que as pessoas tinham tanta escassez que tinha grupos que tinham condições de comprar, mas não tinham o que comprar. Veja o desespero. Eu tenho dinheiro, mas não tenho a comida. E outro público da Judéia não tinha nem comida, nem tinha dinheiro. Mas a igreja de Antioquia, que era gentia, não é judeu. Essa igreja se juntou e teve um impacto social tão grande que essa igreja de Antioquia se juntou, levantou dinheiro, cada um com as suas posses, cada um com as suas posses, cada um com as suas posses. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. É proporcional, não tem outro segredo. E aí eles decidiram enviar por Paulo e Barnabé para os presbíteros lá de Jerusalém, da Judéia, para que aquilo fosse e abençoasse aquele público. A fome era tão grande que afetou Roma, Grécia e Egito e a Judéia naquele período. Queridos irmãos, nós precisamos decidir ter o bolso aberto. E é interessante que eu preciso compartilhar com vocês duas notícias boas. Ontem eu fui com Geisa e Paulo e Conceição para um café da manhã de um projeto que a nossa igreja ajuda. A nossa igreja é o mantenedor mais antigo do projeto Viva Esperança, que atende 300 crianças lá em Felipe Camarão e Cidade da Esperança, por ali. Aquele projeto já foi crescendo, já tem ginástica rítmica, balé, taekwondo e... como? Futsal, isso mesmo, futsal. E aquele projeto foi crescendo. Só que agora eles pegaram as mães, que às vezes levavam as filhas para ficar lá num projeto, e deram um curso de fabricar sandália havaiana. É a mesma coisa, igual a sandália havaiana. Conseguiram a máquina, conseguiram a verba para a primeira matéria-prima e fabricaram várias. A gente comprou sandália ontem lá. É igual, só que tem a logomarca lá do projeto, e o nome do projeto é Passos de Esperança. Eu vou até ver com que tinha poucas sandálias, eu vou até ver com eles, para de repente trazer aqui o mostruário e vender aqui na igreja. Quem vai comprar? Olha, sandália havaiana. E é mais barato do que a havaiana. Ainda tem esse detalhe. E você ajuda um projeto missionário. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua oferta aqui na igreja chega lá. Há 15 anos, a nossa igreja é a primeira parceira e a mais antiga parceira desse projeto. Eu quero dizer também que o seu dinheiro, o seu recurso que chega aqui, que sustenta aqui na igreja também, está chegando na Europa. O pastor Jorge Vanderson mandou a carta essa semana, e aí ele contou a novidade. Ele foi da Romênia para Portugal, né? Ele foi da Romênia para Portugal porque o projeto dele agora ampliou, ele agora é líder de pastores de países do leste europeu. E Portugal ficava melhor para fazer viagens para os países do leste europeu. Então a filha dele já estava na Lituânia, estudando literatura e letras.
na Universidade da Lituânia, conseguiu a bolsa e está lá estudando, a filha mais velha. Esqueci o nome dela. Elisa. E agora o filho dele, que tentou na Universidade da Lituânia e não deu certo, ele passou numa universidade na Coreia do Sul, onde eu estava o ano passado, numa grande universidade na Coreia do Sul. E ele está indo para a Coreia do Sul. Então o Jorge Vantos está com Virgínia num ninho vazio. A filha na Lituânia, o filho na Coreia do Sul e eles em Portugal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro que você entrega aqui nos dízimos e ofertas tem chegado lá em Portugal. Tem abençoado essa família missionária, que é nossa família missionária, também há 14 anos. Há 15 anos, desde que eu assumi a igreja, a gente adotou essa família missionária e desde então a gente ajuda eles financeiramente todo mês. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós sejamos generosos. Uma igreja saudável é uma igreja generosa, é uma igreja que tem o bolso aberto. Ela proclama o evangelho, ela ensina a palavra, ela tem vidas com caráter transformado, mas ela também é generosa, compassiva com aqueles que precisam. Que nós sejamos como a igreja de Antioquia, uma igreja saudável, que não olha só para as quatro paredes, mas olha para o mundo todo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser uma igreja saudável. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo exemplo da igreja de Antioquia, que impactou o mundo antigo. E por conta desse impacto poderoso, ali no primeiro século, no início da igreja primitiva, por causa do teu evangelho poderoso na vida daquelas pessoas, o evangelho se expandiu pelos quatro cantos do mundo. Abençoa a nossa igreja e que nós possamos olhar para a igreja de Antioquia como exemplo para nossas vidas. Que nós sejamos generosos, que nós tenhamos caráter transformado, que nós ensinemos a palavra e que nós proclamemos o evangelho. Muito obrigado por esse ensino. Muito obrigado por essa igreja tão saudável. E muito obrigado porque essa mensagem continua impactando vidas até os dias de hoje. Abençoa a vida de cada um aqui. Nos dá um restante de tarde abençoado. Abençoa o culto também de logo mais às 17 horas. E abençoa as nossas famílias. Nos dá uma semana abençoada. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que a mão do Senhor esteja conosco. E que vidas e vidas e vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. No nome de Jesus. Amém.